Meu nome é Lorena e hoje moro fora do Brasil, no interior gelado do estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Faz muitos anos que deixei meu país, mas existe algo que jamais consegui deixar para trás. Uma lembrança que ainda me persegue nas madrugadas mais silenciosas. Uma experiência que aconteceu comigo no ano de 2001, numa cidade serrana do Rio de Janeiro, e que mudou completamente minha forma de ver a vida, a morte e o que há entre esses dois mundos. Naquela época, eu tinha 29 anos e já era formada em psicologia. Era uma mulher sonhadora, porém exausta. Meu casamento estava se desmoronando lentamente, entre discussões, silêncios e desconfianças, e eu buscava em qualquer coisa um refúgio para não desabar por completo. Foi então que decidi fazer um curso de MBA em desempenho empresarial, oferecido por uma universidade de prestígio na Serra Fluminense. O curso tinha duração de 6 meses e as aulas aconteciam sempre aos sábados, o que me fazia subir a serra toda sexta-feira à tarde. Eu costumava dizer que aquelas viagens eram o meu oxigênio. Enquanto o carro subia as curvas cobertas de névoa, eu sentia que deixava para trás o peso da casa, dos olhares frios e das palavras cortantes do meu marido, Eduardo. Ele já não escondia mais a irritação que sentia por mim. Às vezes, eu achava que ele me odiava, mas não sabia exatamente o porquê. Eu sempre me hospedava em um hotel antigo, mas muito confortável, chamado Hotel Imperial das Palmeiras. Era conhecido por sua arquitetura colonial, seus vitrais coloridos e o cheiro constante de lavanda misturado à madeira úmida, típico das construções velhas da serra. As sextas-feiras à noite eram o meu momento de paz. Eu tomava um banho demorado, jantava sozinha no restaurante do hotel e, se tivesse disposição, passeava pela pequena praça central da cidade que parecia parada no tempo. Numa dessas viagens, eu combinei com alguns colegas do curso de nos encontrarmos na festa germânica de inverno que acontecia todo mês de junho. Era um evento famoso, com comidas típicas, danças, chopp e música ao vivo. Fui com o coração leve e pela primeira vez em muito tempo me senti viva. Dançamos, rimos, bebemos e prometemos nos ver na manhã seguinte, na aula. Antes de voltar para o hotel, liguei para um amigo muito querido, Pai Raimundo, um homem generoso e de grande sabedoria espiritual. Ele era babalorixá e também trabalhava como consultor artístico em uma emissora de televisão. Conheci Raimundo há anos, quando ele me ajudou a superar uma crise emocional. Sempre que eu subia a serra, passava em sua casa para tomar um café e conversar sobre a vida. Naquela noite, ele insistiu para que eu ficasse hospedada em sua casa, dizendo que sentia algo estranho no ar. Mas eu, cansada e já com o quarto reservado, recusei gentilmente. Combinamos de nos ver no sábado depois da aula. O frio naquela noite era intenso, mas o céu estava limpo e as estrelas pareciam mais próximas do que nunca. Caminhei de volta ao hotel, sentindo o vento cortante no rosto. Subi para o quarto, tomei um banho quente e me deitei. O edredom era macio, o travesseiro afundava sob a cabeça e o aroma de lavanda parecia embalar o sono. Adormeci em questão de minutos. Acordei sem saber quanto tempo havia dormido. O quarto estava mergulhado em escuridão, mas algo parecia errado. Eu queria mover o corpo, mas não conseguia. Era como se estivesse presa dentro de mim mesma. Podia sentir minha respiração acelerada, o coração batendo forte, mas meus músculos não respondiam. Foi então que notei algo ainda mais assustador. Eu não estava mais deitada na cama. De repente, percebi que flutuava. Podia ver meu corpo imóvel lá embaixo, deitado na cama, enquanto eu estava presa em algum ponto entre o teto e o chão. Tentei gritar, mas nenhum som saiu. O pavor tomou conta de mim. Foi quando ouvi, primeiro ao longe
depois mais perto, o som de uma gargalhada. Era uma risada feminina, rouca, carregada de raiva e tristeza ao mesmo tempo. Olhei em direção à porta e vi algo que jamais esquecerei. Uma mulher, vestida com um traje antigo, de tecido preto pesado e gola alta, como se tivesse saído de um retrato do século XIX. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e os olhos eram duas brasas acesas, cheios de ódio. Ela andava lentamente e o som de seus sapatos finos ecoava pelo corredor do hotel. Em um instante, aquela mulher me viu. Levantou o rosto e fixou o olhar em mim, que continuava suspensa no ar, próxima ao teto. Num movimento rápido, ela tentou me agarrar pelos pés. Senti o toque gelado das mãos dela me puxando com força e uma dor lancinante atravessou meu corpo. Eu tentava resistir, mas era inútil. Logo me vi sendo arrastada pelo corredor, flutuando como uma marionete sem controle. A gargalhada se misturava agora a gritos e gemidos, como se dezenas de vozes chorassem junto dela. Quando chegamos à escada do hotel, ela me arremessou contra a parede. Senti um impacto tão real que por um segundo achei que tivesse morrido. Tentei rezar, mas a voz não saía. A mulher se aproximou, colando o rosto no meu, e sussurrou com um tom que parecia vir de dentro da terra. Você é minha, só minha, eternamente minha. Ela me golpeou, me arrastou escada abaixo e continuou a repetir aquelas palavras. Em determinado momento, o cenário mudou de forma repentina. Já não estávamos mais no hotel. O chão sob mim era de barro vermelho e o ar cheirava a podridão. Percebi, horrorizada, que estava em um cemitério antigo. As sepulturas eram de pedra, cobertas por musgo, e o vento soprava de forma lúgubre entre as árvores. A mulher me empurrou no chão, ajoelhou-se sobre mim e gritou: "Aqui sim! Aqui é o seu lugar!" Nesse instante, senti como se estivesse sendo sugada para dentro da terra. O chão me engolia e o frio tomava conta de todo o meu corpo. Lutei com todas as forças e então tudo escureceu. Acordei deitada na cama do hotel, suando, tremendo e com uma dor absurda na cabeça. A luz da manhã entrava pelas cortinas. Olhei ao redor, tentando me convencer de que tudo não passara de um pesadelo. Mas quando tentei me levantar, percebi que cada parte do meu corpo doía, como se eu tivesse sido espancada. Liguei para a recepção e pedi um analgésico. O recepcionista, educado, respondeu que não havia nenhum disponível, mas que poderia me enviar chá e água. Quando o funcionário chegou, olhou para mim de um jeito estranho. Eu devia estar pálida, com olheiras e expressão assustada. Expliquei que não me sentia bem e pedi, se possível, para trocar de quarto. Ele concordou prontamente e me ajudou a mudar para o quarto 301, um andar acima do que eu estava. Antes de sair, ouvi duas camareiras conversando no corredor. Uma delas disse algo que me gelou por completo. "Você viu o que aconteceu no quarto 307? Tinha barro nos lençóis, acredita? Parecia que alguém trouxe terra do lado de fora." Meu coração quase parou. Era exatamente o quarto onde eu tinha dormido. Barro. O mesmo barro vermelho que eu vi no cemitério da minha visão. Naquele momento percebi que não era um sonho. Algo muito real havia acontecido. Sem conseguir conter o choro, liguei para Pai Raimundo. A voz dele estava calma, mas firme. "Eu sabia, minha filha. Senti que alguma coisa ruim te rondava ontem. Venha para cá, agora." Peguei um táxi e fui direto para a casa dele, que ficava numa rua estreita e cercada por árvores. Quando cheguei, ele me recebeu com um abraço e disse apenas: "Você viu o que não devia ver." Contei cada detalhe, desde o momento em que acordei paralisada até o som da gargalhada e o cemitério. Ele ouviu em silêncio, acendeu uma vela e começou a jogar os búzios sobre a mesa coberta por um pano branco. Ficou ali por longos minutos, jogando e observando, até que o semblante dele se tornou sério. "Lorena,
O que te atacou não era apenas um espírito perdido. Era um Egum, um espírito sem luz, preso entre mundos. E ele foi enviado. Enviado? Perguntei, sentindo as mãos tremerem. Por quem? Ele respirou fundo e respondeu: pelo seu marido. Ele não aceita te perder. Ele quer destruir o que te resta de paz. Mandou um trabalho para te enfraquecer. As palavras dele foram como uma punhalada. No fundo, eu sabia que havia algo de errado em meu casamento. Eduardo se tornara frio, agressivo, quase um estranho dentro de casa. Mas nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. Pai Raimundo continuou: essa mulher que te atacou foi usada como instrumento. Ela está presa ao cemitério há mais de 100 anos. Era uma jovem que morreu de amor, traída e enlouquecida. Ele a invocou sem saber o que estava despertando. Agora ela tenta te destruir, mas também sofre. Ele me olhou com compaixão. Ela está aqui pedindo perdão. Quer que você reze por ela. Quer descanso. Naquele dia, Raimundo me passou um banho de ervas, fez orações e me orientou a mandar celebrar 7 missas pela alma daquela mulher. Disse que isso quebraria o vínculo entre nós e traria paz para ambas. Segui à risca todas as instruções. Voltei ao Rio de Janeiro e no domingo seguinte fui à igreja mais próxima. Fiz as orações, acendi as velas e chorei. Chorei como há muito tempo não chorava. Alguns meses depois, meu casamento acabou definitivamente. Eduardo tentou contato, mas eu já era outra pessoa. Senti que precisava recomeçar longe de tudo aquilo. Anos depois, consegui um emprego como enfermeira e mudei-me para os Estados Unidos. Hoje, vivendo aqui, ainda me pego acordando no meio da noite, com a sensação de que alguém me observa. Às vezes, sinto um perfume de lavanda, o mesmo do hotel, e um arrepio percorre minha espinha. Mas agora, quando isso acontece, apenas fecho os olhos e faço uma prece. Não sei se aquela mulher finalmente encontrou a luz, mas sei que algo em mim foi transformado para sempre. A fronteira entre o mundo visível e o invisível é muito mais tênue do que imaginamos. E algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. Meu nome é Henrique, mas a maioria das pessoas me chama de professor. É assim que sou conhecido no interior de Minas Gerais, onde vivo há anos ensinando inglês para jovens e adultos. Apesar da rotina tranquila, há memórias que me perseguem até hoje. E uma delas está ligada à viagem que fizemos para comemorar o aniversário da minha mãe. Ela é uma mulher simples, do tipo que carrega fé no olhar e bondade nas mãos, mas parece ter um dom involuntário, o de atrair presenças que não pertencem mais a este mundo. Tudo começou no mês de março do ano passado, quando minha mãe completou mais um ano de vida. Resolvemos comemorar a data de uma forma diferente, viajando em família para um hotel fazenda histórico localizado em uma pequena cidade chamada Santana das Pedras, a algumas horas de Belo Horizonte. A ideia era passar um fim de semana em meio à natureza, longe do barulho e da correria do dia a dia. Fomos eu, ela, meu pai, minha irmã mais nova chamada Cláudia, o marido dela, Rogério, e a filhinha deles, Isadora, que na época tinha apenas 5 anos de idade. O hotel era realmente encantador. Uma construção antiga, datada do século XVIII, que preservava grande parte da mobília e dos objetos originais da época colonial. Os donos afirmavam que cada detalhe havia sido restaurado com cuidado para manter viva a história daquele lugar. O casarão principal, imenso e imponente, ficava no alto de uma colina, cercado por campos verdes, lagos e trilhas de pedra. Ao longe, era possível ver cavalos pastando e ouvir o som de cachoeiras escondidas. Tudo parecia perfeito, quase poético, mas desde o primeiro momento em que chegamos lá, algo em mim se manteve inquieto, como se uma parte invisível do ambiente observasse cada passo que dávamos. Logo na chegada, fomos recebidos por uma guia chamada Valquíria,
uma mulher simpática, de voz serena, que nos conduziu por um breve tour pelo casarão principal. Ela contava com entusiasmo as histórias do lugar, mostrando-nos retratos antigos, utensílios preservados e quartos que haviam pertencido aos antigos proprietários da fazenda. Enquanto ela falava, eu percebia minha mãe observando tudo com um olhar distante, como se algo a incomodasse, embora tentasse disfarçar. Depois de passar pelos cômodos, chegamos a um salão amplo que atualmente funcionava como sala de jogos, com mesa de sinuca, pebolim e algumas poltronas de couro. No entanto, Valquíria nos contou que, no passado, aquele espaço havia sido a antiga senzala da fazenda. Assim que ela pronunciou essa palavra, um arrepio percorreu minha espinha. O ar parecia ficar mais pesado, e até a luz que entrava pelas janelas perdeu um pouco do brilho. Era como se aquele cômodo ainda guardasse ecos de dor, gritos e sofrimento. Eu não sou médium, mas sou sensível o bastante para perceber quando um lugar carrega uma energia densa. E ali, sem dúvida, havia algo que o tempo não foi capaz de apagar. Minha mãe, que sempre foi muito sensitiva, passou a mão pelos braços e disse em voz baixa que estava sentindo calafrios. Valquíria, percebendo o desconforto, rapidamente mudou de assunto e nos conduziu para fora, dizendo que logo seria servido o café da tarde. A atmosfera leve retornou e seguimos para nossos chalés. Passamos o resto do dia tentando aproveitar a estadia. Nadamos, tiramos fotos, brincamos com os cães do hotel, que era pet friendly, e por alguns instantes realmente esquecemos daquela sensação incômoda. Mas o que aconteceu naquela noite mudou completamente nossa percepção sobre aquele lugar. Ao anoitecer, o hotel acendeu as luzes dos jardins, e o casarão iluminado parecia uma pintura antiga. O jantar seria servido em um restaurante anexo, localizado próximo à casa principal. Para chegar até lá, era preciso subir uma escadaria de pedra antiga, ladeada justamente pelo salão de jogos, ou, como eu preferia chamar, a antiga senzala. Subimos todos juntos, rindo e conversando, e o clima era de pura tranquilidade. O jantar foi maravilhoso, com comida mineira feita no fogão a lenha, música ambiente suave e uma brisa fria que entrava pelas janelas de madeira. Depois de comer, minha mãe percebeu que havia esquecido o cachecol no quarto. Disse que iria buscá-lo rapidamente e voltou pelo mesmo caminho, descendo a escadaria de pedra. Nós ficamos ali, conversando, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Cerca de 5 minutos depois, ou talvez menos, ela retornou, mas algo estava claramente errado. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Perguntei se estava tudo bem, mas ela apenas respondeu em voz baixa que não era nada e tentou disfarçar. Minha irmã também percebeu, mas respeitamos o silêncio dela. Aquela noite terminou com todos indo dormir cedo, mas o semblante da minha mãe não saiu da minha cabeça. Somente semanas depois, já de volta à nossa casa, ela finalmente me contou o que havia acontecido naquela escadaria. A história que ouvi me tirou o sono por muitas noites. Segundo ela, enquanto descia as pedras, sentiu uma presença forte, como se alguém a observasse. Quando olhou em direção ao salão de jogos, viu claramente um homem negro, de pele muito escura, sentado próximo à parede. Ele usava roupas antigas, de algodão grosseiro, e um chapéu de palha na cabeça. Mas o mais assustador é que ele parecia parcialmente transparente. Dava para ver o contorno dele, mas também os objetos atrás. E segundo minha mãe, aquele homem chorava silenciosamente. Lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ele olhava fixamente para o chão, como se revivesse alguma lembrança dolorosa. Ela contou que ficou paralisada por alguns segundos, sem conseguir respirar. O tempo pareceu se arrastar. O ar ficou pesado e frio, mesmo sendo uma noite quente.
O coração dela disparou e, sem pensar, começou a andar rápido, quase correndo até o quarto. Pegou o cachecol e voltou subindo os degraus o mais depressa possível, sem olhar para os lados, com medo de ver aquele homem novamente. Enquanto ela falava, eu podia sentir a sinceridade e o pavor em sua voz. Minha mãe nunca foi o tipo de pessoa que inventa histórias. Pelo contrário, sempre teve os pés no chão, mesmo acreditando em Deus e nas coisas espirituais. O que ela viu ali, tenho certeza, foi real. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar sobre o local. Descobri que a fazenda havia pertencido a uma família rica no período colonial e que dezenas de escravos trabalharam ali sob condições desumanas. Muitos morreram nas senzalas, vítimas de castigos e doenças. Alguns historiadores locais afirmavam que o casarão tinha fama de mal-assombrado e que hóspedes anteriores também relataram ver vultos e ouvir choros durante a noite. Ao saber disso, senti um misto de tristeza e revolta. Era como se as almas daqueles que sofreram nunca tivessem encontrado descanso. Talvez o homem que minha mãe viu fosse um desses espíritos, um eco do sofrimento que o tempo não conseguiu apagar. Penso, às vezes, que ele não estava pedindo ajuda, mas apenas revivendo um instante eterno de dor, preso entre o passado e o presente. Voltar àquele lugar se tornou impensável. Mesmo agora, ao escrever esse relato, sinto o mesmo frio na espinha que senti naquele dia. Quando lembro da expressão da minha mãe, o medo nos olhos, a voz trêmula, o silêncio, entendo que há coisas que não precisam ser vistas para sabermos que são reais. A energia de um sofrimento profundo pode marcar um local para sempre. E algumas almas, por mais que o tempo passe, continuam chorando no mesmo canto escuro, esperando por uma luz que talvez nunca venha. Depois daquele episódio, minha mãe passou a ter sonhos recorrentes com o homem do chapéu de palha. Ela dizia que ele aparecia sempre sentado do mesmo jeito, mas que agora não chorava. Apenas a observava com uma expressão de resignação. Buscamos ajuda espiritual, fizemos orações, acendemos velas em intenção dele e, com o tempo, os sonhos cessaram. Talvez ele tenha encontrado a paz, ou talvez tenha apenas seguido outro caminho, invisível aos nossos olhos. Mas uma coisa é certa, aquela fazenda guarda mais do que história. Ela guarda dores que ecoam. E o mais inquietante é pensar que, a cada visita, alguém novo pode cruzar o olhar com um desses ecos do passado, sem saber se está diante de um espírito consciente, ou apenas de uma marca deixada pela dor. Até hoje, quando passo por lugares antigos, sinto aquele mesmo arrepio que senti ao entrar na antiga senzala. Acredito que há memórias que o tempo não apaga. Elas permanecem presas às paredes, aos objetos e até ao chão. São lembranças impregnadas de sofrimento que o vento parece carregar em silêncio. E às vezes, basta um olhar desatento para que o passado desperte diante de nós, mostrando que nem tudo o que é antigo está morto de verdade. Quando eu tinha apenas 12 anos, atravessava um período muito difícil da minha vida. Sofria com uma depressão intensa que me acompanhava desde os meus 7 anos, algo que me fazia sentir uma solidão profunda e uma angústia que eu não conseguia explicar. Naquela época, estava começando a conhecer melhor minha mãe, pois havia acabado de me mudar para a casa dela, que na verdade era um hotel que ela administrava e havia decidido morar integralmente. Eu ocupava, entre aspas, um dos quartos mais aconchegantes do primeiro andar, e ali tentava descansar sempre que possível. Todas as noites, quando apagava as luzes e me deitava, sentia a cama ceder de um jeito estranho, como se outra pessoa estivesse deitando ao meu lado. No início, não dei atenção. Achei que era apenas meu corpo se movendo inconscientemente durante o sono, ou algum efeito da medicação que eu tomava para depressão e ansiedade.
Muitas vezes, já adormecida, acordava sentindo que alguém havia subido na cama, mas sempre atribuía à minha imaginação, pois queria desesperadamente acreditar que estava sozinha. Uma noite, uma antiga funcionária do hotel chamada Luciana, muito amiga da minha mãe, ficou até mais tarde trabalhando. Depois de terminarem suas tarefas, minha mãe e Luciana foram para o refeitório, onde tomaram algumas bebidas, e Luciana decidiu dormir no meu quarto porque estava exausta e no dia seguinte sairia de férias. Ela tomou banho, se acomodou e eu já estava profundamente adormecida. Foi nesse ponto que o inexplicável começou a se manifestar. Acordei no meio da madrugada, sentindo a presença de alguém deitando comigo. No início, novamente ignorei, achando que era apenas um sonho ou efeito da medicação. Por volta das 4 horas da manhã, ouvi Luciana me chamar desesperada, perguntando se minha tia havia chegado. Respondi que não. Ela insistiu, perguntando sobre minha mãe, e eu também disse que ela não estava comigo. Voltei a dormir, mas minutos depois acordei assustada com Luciana saindo correndo do quarto em pânico, sem sequer explicar a razão da pressa. A curiosidade me consumiu. Nos dias seguintes, sempre que encontrava Luciana, tentava descobrir o motivo daquela fuga desesperada, mas ela desviava o assunto. Um dia, porém, após muita insistência, ela resolveu me contar. Luciana disse que não queria me assustar, mas que o que viu naquela noite era perturbador. Segundo ela, havia sentido frio, sua coberta havia caído, e ao olhar para mim, viu uma mulher com cabelos longos e escuros deitada ao meu lado, os fios cobrindo parcialmente meu corpo. Ela se assustou tanto que saiu do quarto imediatamente sem explicar nada. Naquele instante, todas as experiências estranhas que tive nas semanas e meses anteriores começaram a fazer sentido. A entidade parecia se deitar comigo todas as noites, sempre invisível para qualquer outra pessoa, mas claramente perceptível para mim, mesmo que eu sempre acreditasse estar imaginando coisas. Nunca soube quem era aquela mulher, qual era seu propósito ou por que escolheu exatamente o meu quarto e a mim. Apenas uma vez ouvi que, em alguma região do Brasil, existia uma lenda sobre uma mulher que se deitava com pessoas que sofriam de depressão para intensificar seu sofrimento e absorver sua energia. Durante meses, continuei sentindo a presença dela. Não busquei ajuda espiritual, pois após certo tempo, a entidade desapareceu sem explicação, deixando apenas lembranças perturbadoras e a sensação de que algo sombrio havia me acompanhado. Até hoje, reflito sobre o que aconteceu, se ela sugar minha energia ou simplesmente se identificou comigo de alguma maneira que eu jamais compreenderia. Não sei se havia intenção de me proteger ou prejudicar. Tudo que sei é que, por algum motivo desconhecido, aquela mulher passou a ocupar meu quarto e minha vida durante um período de grande vulnerabilidade emocional. Meses depois, os efeitos começaram a desaparecer. A entidade nunca mais apareceu, e com o tempo, minha depressão se tornou mais controlável com a medicação e o apoio familiar. Porém, a lembrança daquela presença, da sensação de que não estava sozinha, permaneceu assombrando-me como uma sombra silenciosa e persistente. Hoje, ao olhar para trás, percebo que muitas experiências sobrenaturais não podem ser explicadas apenas pela razão. Há forças, energias ou entidades que interagem conosco de maneiras misteriosas, muitas vezes em momentos de maior fragilidade emocional. A presença daquela mulher no meu quarto pareceu se aproveitar de minha vulnerabilidade, mas também deixou lições sobre percepção, medo e a importância de compreender os limites entre o natural e o sobrenatural. O relato de Lorena é um retrato profundo da fragilidade humana diante do desconhecido. Sua história mistura trauma emocional, conflito conjugal e elementos espirituais intensos.
é possível interpretar tudo como uma manifestação sobrenatural real, resultado de um ritual de vingança, mas também como um episódio de colapso psicológico provocado por estresse e culpa. O mais intrigante é o símbolo do barro, que aparece tanto no sonho quanto na realidade, conectando o físico ao espiritual. Seja coincidência ou prova de algo além da lógica, ele marca o limite entre os dois mundos. Lorena sobreviveu, mas o evento deixou cicatrizes invisíveis. Sua fé, antes racional e científica, deu lugar à espiritualidade. E assim, entre a ciência e o mistério, sua história permanece como um lembrete sombrio. O mal pode nascer da inveja humana, mas só encontra força quando o coração da vítima está vulnerável. Lorena venceu, mas jamais esqueceu. O relato de Henrique é mais do que uma simples história de aparição. É um lembrete da força invisível que o sofrimento humano deixa nos lugares onde ocorreu. O espírito que sua mãe viu, ou a impressão espiritual que ficou no local, representa a dor de uma época em que vidas foram marcadas por humilhação e injustiça. Mesmo após séculos, o eco desse sofrimento ainda se faz ouvir, provando que a energia do mal e da dor pode permanecer latente, aguardando apenas o olhar sensível de alguém para se manifestar. Essa história revela não apenas o sobrenatural, mas a incapacidade humana de apagar o peso dos próprios pecados do passado.